Olá, guerreiros e guerreiras. Eu sou Daniel McNaman, sou do canal Heróis Anônimos. Estou aqui com meu amigo Ricardo. Tudo bem, minha gente? Mais uma vez estamos aqui juntos. Hoje a entrevista é com Souza, conhecido como Souza Doido, né? Souza Doido. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui para passar algumas coisas que eu vivi no bombeiro. Bom, guerreiro. Souza, primeira pergunta. Por que Souza Doido? Meu amigo, esse apelido ele surgiu em Petrolina. Foi no sequestro de um bancário e a família dele. E na época eu estava como um dos bombeiros mais antigos e era novinho. Era novinho, Sempre o recruta, né? Sempre o recruta, sempre o novo. cidade de Petrolina, e houve esse sequestro, e nesse sequestro a gente trabalhava em conjunto com a polícia, eu era o comandante do bombeiro naquele dia, que eu era o comandante da operação. E o subnelinho chegou e disse: Souza, tá tendo um negócio na ponte Juazeiro Petrolina e eu vou precisar de vocês. Então eu segui com alguns bombeiros e quando chegou lá a gente descobrimos que era um sequestro. Dois camaradas tinham sequestrado o bancário, o gerente do banco e a família. Como o lado de Juazeiro é uma reta, ele preferiu fugir para Pernambuco. Só que quando chegou no meio da ponte, faltou combustível. Então, as duas polícias, Bahia e Pernambuco, fechou o circo. E precisou de negociar com os bandidos. E eu fui. Quando eu me organizei para ir, a turma disse: esse cara é doido. Então, de lá para cá ficou Souza Doido. Poxa. Como sempre, né? Qual foi o ano que tu entrou no bombeiro? Eu entrei em fevereiro de 86. Entrei no bombeiro, não por opção minha, por opção do meu pai. O meu pai, ele tinha um sonho de ver um filho de farda. E eu, para satisfazer a vontade do meu pai, disse: eu vou lá, passo 2 anos e vou embora, tomar o rumo da minha vida. Então, quando a gente entrou, era polícia militar, não era bombeiro. Mas eu fui, a gente se apresentou no derby, e no derby estava separado cada grupo, né? RP, fui para RP, quando eu estou lá dentro da RP, chega um coronel e fala um bocado de baboragem lá, baboragem. Eu digo: eu vou ficar aqui não. Aí fui pro choque. Cheguei no choque, outro tenente falando um bocado de coisa, eu digo: eu vou para aqui nada. Aí fui para cavalaria. Cheguei na cavalaria, o cara disse: vocês aqui vão pegar e limpar muita bosta. Aí eu digo: peraí, eu vou para esse aqui, seja o que for. Quando eu cheguei lá, era o corpo de bombeiro. E quem estava lá para levar a gente pro quartel, quem estava recepcionando a gente foi o tenente Paiva, tenente coronel Paiva. Bate fino, era o apelido dele. Se ele ver, ele vai rir. Mas quando eu entrei no bombeiro, entrei para passar uns 2 anos. Eu detestava militar, eu não queria nem saber. Só que quando eu entrei no bombeiro, eu fiz 2 salvamentos. Primeiro foi de uma mulher que estava tentando suicídio e a gente conseguiu resgatar essa mulher. E me emocionou muito. O outro foi uma criança que estava soterrada e depois de quase 6 horas a gente tirou ela com vida. Uma criança de 7 meses. Então daquele momento eu disse: eu estou no lugar certo. Daqui eu não saio mais para canto nenhum. Até de estudar eu desisti, porque eu disse que tinha conseguido minha profissão. E hoje eu digo para todo mundo: não existe profissão no mundo melhor do que a de bombeiro. Porque é a única profissão no mundo que a gente salva com a vida da gente. E muitas vezes você planeja fazer alguma coisa de uma maneira e de outra, mas quando você está dentro da área quente,
você esquece tudo e só pensa na sua realização ali, o que é que você vai... É tanta coisa que chega na sua cabeça para solucionar aquele problema que você esquece do risco, você esquece de família, você esquece de tudo. Você só vai ver aquele seu objetivo ali. Enquanto você não conclui aquilo ali, você não tem outro pensamento. Eu sei que hoje a gente tem muitos dentro da corporação que não pensam assim. Mas eu creio que todo bombeiro, verdadeiramente bombeiro, ele pensa assim. E todo bombeiro, né, Souza? Ele já arriscou a vida alguma vez por alguma pessoa que ele nem sabia quem era. Acho que a gente que, pelo menos os três aqui, já passou por isso, teve experiência. Mas a sociedade hoje entende a importância do bombeiro. Quando ela liga, ela sabe que a gente vai resolver o problema. Souza, dentro da tua perspectiva que tu estás hoje estás reformado há quanto tempo? 7 anos. 7 anos está reformado. Desde a tua perspectiva hoje, o que é que tu entende que o bombeiro ele possa fazer para melhorar essa questão do bombeiro quando ele está na ativa e vai para a reforma? O que é que tu acha que o bombeiro poderia fazer para melhorar isso aí? Meu amigo, eu fui para o bombeiro muito novo. Eu fui para o bombeiro com 52 anos. Creio eu que eu ainda tinha muito para contribuir com o bombeiro. Mas a legislação da gente, ela permite que a gente vá embora novo. Pintinho ainda. Exato. Eu tinha ainda muito para dar para a sociedade pernambucana. Uma certa vez eu comentei com alguns, até oficiais. Aí eles disseram que eu ia fazer o curso de desencarceramento. Aí eu perguntei, quem é que vai dar esse curso? Aí disseram que era o pessoal de uma montadora de carro. Eu digo, quantas pessoas eles tiraram de encarceramento? Nenhuma. O que a montadora ensina é você destruir o carro do cidadão, o patrimônio do cidadão. Porque a primeira coisa que ele ensina é você cortar as colunas do carro. É isso a importância do treinamento, né? Do treinamento do bombeiro. Então, como é que eu vou aprender uma coisa com um camarada que nunca viu? Aí eu disse que não ia fazer esse curso. Então, quer dizer que tu acha que a solução seria o quê? Trazer pessoas do Rio, São Paulo? Com certeza, Daniel, com pessoas que conhecem e que... Experiência é o que você viveu. Não é o que você sabe de fulano, de ciclano, não. Como é que tu nunca visse uma pessoa presa em ferragem e vai tirar? É por isso que o serviço hoje no bombeiro está meio mecanizado. Um serviço que você podia fazer em 10 minutos, você hoje faz em meia hora. Mesmo com os equipamentos. Eu tive uma situação que logo quando chegou a cunha hidráulica no bombeiro, aí a gente foi para uma ocorrência, quando eu cheguei lá, estava lá o pessoal com a cunha, tentando abrir a porta. Com a cunha, e eu fui com a alavanca sextavada abrir a porta. Por quê? Porque o pessoal tem um equipamento, não sabe usar e quer usar. Porque tem um equipamento. E muitas vezes não precisa nem de equipamento. Se você olha a situação do sinistro total, o cenário total, você vai ter N possibilidades de agir. Mas se você só olhar de um lado, é por isso que a guarnição hoje é o quê? É 4 homens? 3? São 3 cabeças para pensar. Eu sempre escutei o mais recruta e o mais antigo. Porque às vezes o mais recruta viveu uma situação parecida. É verdade. E a gente tem um conceito dentro do corpo de bombeiro que o superior nunca quer escutar o subordinado. E muitas vezes a solução daquela ocorrência está lá com o mais recruta. E a turma, não, tu é recruta. Eu nunca tive isso comigo, meu amigo. Eu sempre escutei. A guarnição na época era 5. Vamos se unir os 5
Cada um vai ver a situação e vai dizer a sua opinião. No final, a gente decide e age. É por isso que são 5 cabeças pensantes. Eu sempre digo que nós, militares, temos o quadro oficial e o quadro de praça. Quem são os cabeças pensantes? Os oficiais. Quem são os executantes? Os praça. Isso não quer dizer que o praça não tem ideia, não tem inteligência. Claro, até porque hoje tem muito praça virando oficial, né? Exato. Então, uma coisa que eu digo, Ricardo, é que é uma guarnição. Então, as ideias, a gente é diferente da polícia. A polícia chega, coronel, o comandante, o tenente, é que diz, vai, entra, faz. E muitas vezes quem morre é o soldado. Porque tem essa cadeia, só que o serviço do bombeiro é diferente. Tem que ter opiniões para que dê certo. A gente trabalha numa linha. É 50% para dar certo e 50% para dar errado. Se tiver mais ideias para o serviço ser realizado, é bom. Porque quanto mais a gente escuta, menos a gente erra. Por isso que o treinamento, o tempo de serviço, as experiências aumentam as probabilidades para que dê certo, né? Aproveitando, Souza, teve alguma ocorrência que te marcou nessa aí? Daniel, na minha história de vida, teve N ocorrências. Mas eu tenho 3 ocorrências assim que me marcou muito. Foi a da criança, que a gente já estava esgotado, achando que não tinha mais nenhuma vida ali. A gente já tinha encontrado alguns corpos. Foi aonde, Souza, essa criança? Foi no Corgo do Ginipapo. E a guarnição, eu me lembro que era eu, Paulino, Alexandre, Caroço de Pinha, Orivaldo era o motorista e Oliveira Filho era o comandante da guarnição. E quando a gente estava lá cavando, Alexandre Caroço de Pinha chegou e disse, Souza, eu escutei um choro. Eu digo, negão, na altura do campeonato, tu escutar um choro aqui, negão. E ele disse, eu escutei um choro. Tá alucinando, né? E eu pedi pro povo parar e o povo não parou. Eu sei que eu peguei uma tuia de lama, joguei na população. Pra afastar. Aí, porque tinha uma repórter lá e ela tava toda de branco. E eu joguei essa tuia de lama, quando ela melou, ela parou, todo mundo parou. Aí a gente fez silêncio, a gente escutou o choro da criança. Então a gente soltou todas as ferramentas e começamos a cavar com as mãos. A gente tirou pedra desse tamanho com as mãos. A vontade era tão grande que a gente começou a cavar. Quando a gente cavou, a criança estava entre a avó e a mãe. A lama entrava e saía da boca dela. E tinha uma brechinha e a criança viveu e ela tentando empurrar um pau na cabeça. Eu quase que era punido porque eu teria minha gandola. Enrolei a criança e, na época, um coronel, não vou dizer o nome para não constranger ele, ele queria que eu fosse punido porque eu estava desuniformizado. E quando a gente chegou na viatura, a viatura só funcionava o motor. Não tinha buzina, não tinha luz, não tinha nada. Só funcionava o motor. A sirene foi Paulino sentado na porta e batendo no teto do carro. O batedor era J. Ferreira com o carro da Rádio Jornal na frente. Eu com a criança no braço, Orivaldo dirigindo, e essa criança, meu irmão, 7 meses. Ela olhou para a cara da gente os 3 e as lágrimas dela desceu. E a mesma coisa aconteceu com a gente. É como se ela tivesse dizendo, esses 3 puta foi que me salvou. Será que a gente conseguiria hoje, Souza, a gente achar essa criança? Foi que ano isso? Rapaz, foi em 87, final de 87 mais ou menos. Hoje ela deve estar o quê? Com seus quase 40 anos.
7 meses. Fica aí a notícia, né, no canal. Se o canal chegar aí nessa criança que hoje está com 40 anos, ela deve saber essa história da vida dela, né? Entrar em contato com a gente, né, Souza? Foi a única vez que eu vi a bebida fazer milagre, né? Porque o avô dessa criança escapou porque ele chegou em casa bêbado e a mulher não deixou ele entrar. E a família todinha morreu, só ele e o pai da criança, né? Que estava separado da esposa. E eu sei que nessa ocorrência morreram 6. E só escapou essa criança. Pois é. Toda vez que eu passo ali pela BR, eu olho a barreira. Não construíram mais casa lá. Mas está lá a barreira, toda cimentadinha. E, como você perguntou, E teve a ocorrência também de Alcebiades, né? Que marcou muito também. A ocorrência de Alcebiades foi uma situação que mais mexeu comigo. Porque a gente soube que Alcebiades estava naquele prédio por uma situação que causou ele se afastar do bombeiro. E ele estava tirando uma oia para ganhar um dinheirinho para sustentar a família. E a Alcebiades, pelo que eu apurei, a Alcebiades foi o primeiro que percebeu que o prédio ia desabar. E ele avisou o povo, o pessoal que estava lá, que era os segurança e alguns pedreiros, e não morreu mais gente, porque a Alcebiades, ele avisou. E quando ele correu, pela experiência que ele tinha de bombeiro, ele correu para um lado que podia se salvar, que foi o estacionamento. E quando a gente encontrou o corpo de Alcebiades, a Alcebiades não morreu machucado. A Alcebiades morreu asfixiado. Porque ele estava abraçado. Com alguém? Com alguém. E parece que ele voltou para pegar esse cara. Ele estava... É como a gente sabe como é que a gente faz num... Transporte de vítima. Transporte de vítima. A gente faz do corpo da gente a maca de transporte. Então, a Alcebiades estava abraçado, tentando salvar uma vida. O cara morreu como um herói e a própria corporação não valorizou isso. E eu sei que no momento que eu encontrei o corpo de Alcebiades, o meu chão desabou. E eu... Respira. Cala. Foi você que encontrou ele primeiro, foi o primeiro que encontrou... Foi porque estava um grupo que quando eu vi essa parte aqui da cabeça de Alcebiades tinha uma cabeça grande, e eu disse, é ele. E quando eu me desesperei para tirar ele de todo jeito, alguns oficiais, eu me lembro muito de Capitão Braille, na época eu não me lembro se era tenente, e Capitão Araripe. Foi 2 oficiais que me deu muito conforto naquele dia e me seguraram. E quando eu tirei o corpo de Alcebiades, que eu estava lá há 4 dias, eu cheguei lá no dia do desabamento e só saí quando eu encontrei o corpo de Alcebiades. Não foi o quartel que determinou, não foi ninguém. Foi a força que eu tinha, que eu disse, eu só saio dali quando eu encontrar Alcebiades. E eu tive uma conversa com a esposa dele nos dias lá, e ela disse, no dia que eu encontrei Alcebiades, ela disse que quando estava saindo de casa, a filha dela mandou um recado dizendo, diga a Souza que ele vai encontrar o meu pai hoje. Fortaleza, e quando a gente vê um companheiro tão dedicado como era Alcebiades, um camarada que vivia pelo bombeiro, e por uma simples coisa,
Simples, porque foi uma coisa simples mesmo. Não vamos falar. Não vou tocar nesse assunto, porque é tão simples que não merece nem ser falado. E a arrogância do homem jogou Alcebiades naquela situação. Então, são essas ocorrências que marcaram a minha vida, né, dentro do Corpo de Bombeiro. E eu não me arrependo de ter escolhido essa profissão nem um segundo. Me aposentei satisfeito com a missão cumprida, porque eu sei que eu fui um bombeiro de verdade. Eu nunca fui para uma ocorrência pensando em uma ocorrência. Eu sempre fui pensando que lá do outro lado tinha um familiar meu precisando de ajuda. Então, todas as ocorrências que eu atendi foi sempre com o intuito de ajudar. Eu já perto de ser reformado, um capitão chegou para mim e disse: Souza, a gente estava fazendo uma vistoria. E ele disse: tu não dá lona em nenhuma ocorrência. Eu disse: dou não, capitão. Dou não, porque toda vez que eu vou fazer uma vistoria, eu procuro falar com o solicitante e procuro saber da necessidade dele. E a necessidade dele é que faz com que eu não dê lona. Lona, para os companheiros que sabem aqui, é negar. Dizer que não vai fazer aquela ocorrência. E eu nunca cheguei numa ocorrência para dizer que não ia fazer porque não tinha necessidade. Porque eu acho que quando um cidadão pede ajuda, é porque precisa. A gente tem um ditado, né, Souza, que todo, assim, deveria ser um norte para todos os militares, bombeiros principalmente, missão dada é missão cumprida, né? E estamos ainda numa instituição que ela é a instituição mais valorizada do mundo devido a isso. A importância que os bombeiros dão. Claro que, como toda outra profissão, qualquer profissão, tem pessoas que não estão com essa empatia, com essa vontade, esse desejo de ser bombeiro de verdade, né? Aquele que a gente costuma brincar, dizer, salva nada, mal e corre, que querem fazer aqui como trampolim, mas isso é normal em qualquer profissão hoje. Vem, faz o concurso, passa porque é um concurso público, vai ser concursado e tal, mas está pensando em outra coisa. E a gente tem ainda espelhos dentro da instituição. E antigamente, quando a gente entrava na instituição, a gente se espelhava muito em pessoas como você, né? A gente chegava aqui, recruta, não sabia de nada, porque a escola em si, ela ensina, você tem que estudar para passar na prova, a preocupação é essa. Mas a gente aprende no dia a dia. E pessoas como você, que trazem uma bagagem, traz a história, traz a experiência do dia a dia de vários anos e a gente se espelha muito. Tá acabando isso no bombeiro. A gente sabe que isso está acabando. Essas pessoas que servem como espelho, está acabando. Mas a gente também não pode deixar que isso aconteça. Embora que a nossa instituição, a gente estando fora ou não, mas a gente tem que lutar sempre por isso. Ricardo, eu fui um soldado, tá ligado? Eu fui um soldado muito afoito, né? Quando eu entrei no bombeiro... Quantos anos de soldado, Souza? 23 anos de soldado. 23 anos. E eu nunca olhei o quadro de oficial como diferente, o quadro de praça como diferente. Eu sempre dizia que oficial é a cabeça e os praça é o corpo. Mas tem que estar em conjunto. A cabeça não anda sem o corpo, nem o corpo anda sem a cabeça. E alguns oficiais vão se lembrar disso, que eu sempre briguei dentro da corporação para unir o praça e o oficial. Quando eu entrei, mal a gente viu um oficial falando com praça. Não sou o mentor disso, mas eu acho que eu contribuí muito para tirar essa diferença. E quando eu saí da corporação, eu via oficiais sendo amigo de praça. E eu tinha uma concepção muito grande dentro do bombeiro, que era unir o serviço da gente. Porque a gente unido, quem ganhava era a sociedade. E eu cheguei em muitas ocorrências e tive o privilégio de alguns oficiais chegar para mim e dizer:
Souza, como é que a gente vai fazer isso aí? Isso para mim era uma satisfação muito grande, é como ele estivesse me valorizando. Eu tenho muitos amigos oficiais dentro do Corpo de Bombeiro, pessoas extraordinárias. Não vou dizer nome aqui, porque aí eu posso esquecer alguns. E tem um amigo em comum dentro do Corpo de Bombeiro, que eu acho que quase todo mundo que passou pelo PH tem ele como um guru, Dr. Ricardo Laime. Porque Dr. Ricardo não é bombeiro, mas nem todos os bombeiros é bombeiro como Dr. Ricardo. Né? Dr. Ricardo é um camarada que ele vestiu a camisa do bombeiro, que eu acho melhor do que a camisa da medicina que ele é formado. E eu tenho um privilégio tão grande de ter aquele homem como amigo. E eu sou muito grato a Deus por ter colocado o Dr. Ricardo no caminho da gente, né? Eu me lembro que quando a escola de Daniel estava sendo formada, que foi uma das maiores escolas do Corpo de Bombeiro, e na época o coronel capitão Arruda queria formar o PH só com essa turma. E eu, um simples soldado, comecei a brigar dentro do quartel e dizer que não ia dar certo. Porque não, coronel, pelo amor de Deus, capitão na época, capitão, pelo amor de Deus, o senhor quer formar uma unidade nova só com novinho, para não pegar os vícios dos antigos. Mas a gente tem muitos antigos aqui que tem uma... Aí eu falei de Paulino, eu falei de Gilberto e de outros que, por muito eu tentar, na época se juntou Coronel Arruda, Coronel Marco Antônio e Coronel Júnior. Todos três capitão, e juntaram alguns antigos com a imensa escola de Daniel. E que foi a realidade do PH. O PH se tornou-se uma das unidades do bombeiro mais reverenciada no Brasil, ou fora do Brasil. Ele conseguiu um feito, né? Conseguiu transformar um bocado de gente que não sabia de nada em médico, né? Concurso da FENG. O pessoal saiu de lá quase médico. Por isso que eu digo que eu tenho um supletivo de medicina, né? Passamos alguns tempos na muita restauração, né? Que só tinha HR na vida. Não, a gente estagiou no HR, estagiamos no CISAM, na maternidade, estagiamos no Otávio de Freitas e no Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz foi um do local que mais me sensibilizou, né? Porque a gente foi estagiar no setor de oncologia. As crianças, né? Com criança. Então isso aí, todo dia a gente chegava lá, tinha uma criança que tinha falecido. Isso mexeu muito com a gente, né? Eu fiz uma descida ali no Oswaldo Cruz, na parte da oncologia, no Papai Noel. Eu fantasiado de Papai Noel e um amigo nosso lá de Uma-Aranha. Foi bom, foi uma sensação fantástica. As crianças ensinam muita gente, mas infelizmente estão ali para se tratar, né? Quer dizer que você desceu do Papai Noel. Papai Noel. Bom, Não tinha o busto, não tinha o busto na época, não. O busto não estava tão grande assim na época, não. Olha, voltando no assunto. Quer dizer que você fez muita amizade ali no PH. Você lembra de Freire? Freire, meu doidinho preferido. Freire foi um amigo nosso que, quando ele chegou lá, eu me tornei uma referência para muitos motoristas, né? E a maioria dos meninos queria dirigir, não, tem que dirigir como Souza doido. E teve um dia que um motorista só bateu com 3 viaturas. Não vou dizer o nome dele também para não constrangê-lo. Mas a gente era muito acidente, muito acidente. E uma vez o coronel Arruda chegou e disse: Souza, você vai preparar os motoristas, você e Peixoto. Então, dos motoristas que botaram comigo, eu só aprovei um. Aí o coronel chegou e disse: mas a gente está precisando de motorista, então é de sua livre espontânea aí, porque eu não vou botar esse rima na camarada não. Eu peguei os motoristas, meu amigo. A famosa escola de Peixoto. Exato, eu peguei os motoristas que estavam comigo,
Marquei numa sexta-feira e fui para Conde da Boa Vista, que era o pior dia para você dirigir na Conde da Boa Vista. Botei os camaradas dirigindo e comecei a gritar do lado deles. Os cabas davam branco. Aí, mas por que isso? É isso que você vai ter quando estiver dirigindo. Errando a marcha. Um oficial do seu lado, bora, tá dirigindo, tá devagar, isso, aquilo, outro. E você levando aquela pressão. Eu me lembro que uma vez eu estava dirigindo a viatura e eu tenho certeza que o coronel, que na época era tenente, ele vai se lembrar disso. E a gente estava descendo uma ponte e ele disse, Souza, não vai dar não. Aí eu acelerei mais. Aí disse, Souza, em vez de dormir, acelerou isso, não é? Porque quando a gente acelera muito, o carro é estreito e dá para passar. Ele balançou a cabeça assim. Graças a Deus, eu acho que a mão de Deus, ela ajudou muito a gente, porque protegeu. Não, eu fui muito protegido. Meu amigo, eu passei. Ipanema, né, Souza? Que eu passei 32 estabilidade anos. zero, pequena, só levava anão e vocês andando a 120 km por hora nessas avenidas de doido. Oi. Eu, 32 anos de bombeiro, eu nunca sofri um acidente para ficar um dia de dispensa. Sério, cara? Nunca tive nenhum acidente para ficar um dia de dispensa, nunca. E aquele da Agamenon? Aquele da Agamenon, meu amigo, foi... Você não ficou hospitalizado, não? Não. Não fiquei hospitalizado. Quem ficou hospitalizado foi Augustinho. Sei. Porque a gente ia para o socorro, preso em ferragem. O Major Creito, na época tenente, do lado. Zumira, Creito. E Cleito, soldado. Soldado, posso dizer o apelido dele, não. Pode. E Zumira. Zumira era tão pequenininha em maneira que ela não acompanhou Creito, porque Creito voou e levou o para-brisa nas costas. Não teve um arranhão. Estourou o para-brisa. Ele levou o para-brisa nas costas, ele caiu em cima do para-brisa na estrada. Quando eu vi o acidente, olhei para o coronel Major Cleiton e eu disse, e aí, tenente, tá tudo bem? Ele disse, tá tudo bem, Souza. O olho dele maior do que a cara. Aí eu olhei para a guarnição, tá tudo bem, Souza, tá tudo bem. Aí eu desci, não fui olhar Cleiton, porque eu digo, Cleiton já tá morto. Aí fui atender a mulher que estava no celular, que todo mundo acha que foi eu que avancei o sinal. Não foi eu, foi ela, que ela disse que achou que dava tempo. Quando eu cheguei, ela ainda estava no celular. Entendi. E eu, para livrar ela, fui pro poste. O poste entrou entre eu e o capitão Cleito, e eu desci, fui. Quando eu fui atender Cleito olhou para mim, o olho regalado, e disse, não mexe comigo não, que tá tudo bem, doido. Tá tudo bem. Eu tô vivo. Eu digo, então, tudo bem. Então a gente foi, colocou o Cleito numa maca e tal. Augustinho começou... Foi Agostinho, meu Deus? Não era Agostinho, não. Não foi Agostinho, não. Foi... Tô esquecendo o nome dele. Ele era do GI. Aí tinha aquela época que a turma ia tirar serviço com a gente. Ele trabalhava na seção. Aí ele... Eu acho que eu vou desmaiar. Você não vai desmaiar, não, rapaz. Você não vai desmaiar. Eu sei que a gente levou Cleito, Zumira, e a turma, tu vai para o hospital? Não, eu não precisei ir para o hospital, não estou sentindo nada, não. E eu nem fui para o hospital. Aí, graças a Deus, todos saíram com vida. Não teve nenhuma vida, nenhuma morte. E falando em amigos, Orivaldo. Orivaldo é da tua escola? Rapaz, Orivaldo Pipoca, porque na época, na casa dele tinha uma fábrica de pipoca. Uma fábrica de pipoca? Era, fábrica de pipoca, por isso a gente chama ele de Orivaldo Pipoca. Orivaldo foi um companheiro inseparável, meu amigo, meu irmão. Eu tenho muitos amigos no Bombeiro, mas da minha escola, 2 camaradas que ficou muito assim perto de mim. Ao todo, tinha um que era muito íntimo comigo. A gente sabia da vida do outro melhor do que a gente mesmo, que era o finado Lima. Lima foi um irmão que morreu de câncer. E quando eu perdi Lima, eu perdi uma parte de mim. Mas Orivaldo foi um cara que eu chamei ele também para a gente ir pro interior.
que na época a gente entrou no bombeiro. Por motivo pessoal, eu pedi para ir para Petrolina. E levei alguns caras comigo. Eu convenci Ederlândia, eu convenci Lima, Moreira. Ederlândia Peniani? Ederlândia. Eu tenho Ederlândia como... Não tem idade, né? Uhum. Mas Ederlândia é como um filho para mim. Porque Ederlândia é teu protegido. Era meu protegido. Ele diz que eu sou protegido dele, né? Mas a tropa toda sabe, todo mundo sabe que Ederlândia sempre foi um camarada que eu defendia ele. Até porque Ederlândia é um eterno menino, né? É um eterno menino. Ederlândia é um cara sem maldade. Ederlândia chegou a ser classificado no comportamento mal sem dar nenhuma alteração. A alteração que Ederlândia dizia era chamar a turma de neguinho. E quando ele chamava um oficial de neguinho, o oficial comunicava dele por de respeito ao superior hierárquico. E vocês sabem que naquela época essas punições era por isso severamente. E Ederlândia chegou ao comportamento mau só por isso. Camarada que nunca deu uma alteração séria dentro do Corpo de Bombeiro. Ainda hoje ele é assim, Ederlândia está lá na guarda patrimonial e ainda é do mesmo jeito. Cara sem maldade, sem... Quer dizer que foi ele e Orivaldo. E Orivaldo era um camarada que eu tenho um respeito muito grande por Orivaldo. Até porque o Orivaldo, ele é grandão e tudo, mas é um cara muito pé no chão, sabe? Ele acha que não, mas eu escutei muito ele. Eu escutei muito ele em muitas ocorrências. Eu olhava para ele, ele balançava a cabeça e eu evitava de fazer algumas besteiras. Ele vai ficar sabendo depois disso. Mas o Orivaldo eu tenho uma consideração, um respeito. Apesar que todos da minha escola têm o meu respeito, sabe? Porque foi uma escola de 60 homens, mas a gente foi uma escola muito unida, muito complaciva uma com o outro. E eu tenho um respeito muito grande pelos todos os companheiros. Tem Alberto, Alberto, que foi os caras que a gente ficou trabalhando junto, né? Alberto, Ederlândia, Orivaldo. Alberto Fortão? Alberto Fortão. E o Hélito. Então são esses caras que a gente tem como irmão, né? Porque a gente se formou junto, alguns a gente trabalhou muito tempo junto. Eu acho que o que eu mais trabalhei tempo junto foi Orivaldo. Orivaldo a gente trabalhou muito tempo junto. Lá no interior? Não, Orivaldo não foi para o interior. Eu passei um ano no interior e quando eu voltei para o GBS. E fiquei com Orivaldo e Ederlândio. E a gente tirou muita guarnição. Eu tirei mais guarnição com Orivaldo do que com Ederlândio, porque Ederlândio era motorista também, eu era motorista, mas muitas vezes eu estava na guarnição. E Orivaldo muitas vezes era o motorista da minha guarnição. Então a gente trabalhou muito junto. E Ederlândio, a gente trabalhava no mesmo dia, mas em guarnições diferentes, né? Eu e Ricardo, a gente se aposentou agora há pouco, né? Estava aposentado. Você já faz algum tempo. Eu queria saber de você, o que é que você está fazendo na tua vida de aposentado? Está trabalhando em quê? Está só curtindo a aposentadoria? Veja bem, quando eu me aposentei, foi um compromisso que eu fiz com o Coronel Cunha, que eu cheguei para ele e disse: Coronel, me promova para eu ir embora. Ele disse: mas não quero que tu vá embora. Eu digo: então me promova para eu ficar. Aí disse: a gente vai ver o que é que a gente faz. E graças a Deus eu fui promovido, não fiz nenhum acordo para ir embora com o Coronel Cunha. Ele está aí vivo para provar. Alguns oficiais superiores vieram atrás de mim para eu ir embora, porque eu tinha feito acordo com o Coronel Cunha. Eu disse: pergunta ao Coronel Cunha qual foi o acordo que eu fiz com ele, que ele vai dizer. Mas eu tinha um propósito comigo para eu ir embora com 50 anos. Fui embora com 52. Passei 2 anos a mais, porque eu entrei com 20. Com 50 anos eu tinha possibilidade de ir embora, mas eu passei mais 2 anos e fui me embora com 52 anos. Todo mundo dizia que no dia que eu fosse me embora, no outro dia eu estava no quartel.
Então, no dia que eu me aposentei, eu passei 3 meses sem ir no quartel. Fiquei doente. Me deu uma depressão. Aí, quem foi que me tirou da depressão? Meu amigo Ederlânio. Fui lá em casa, com a viatura, me botou dentro da viatura e foi passear comigo, dentro de uma viatura. E daquele dia para cá eu saí da depressão. E eu nunca quis voltar, porque eu achei que meu tempo no bombeiro tinha acabado. Então, mais pessoas, tu ainda tem muito a contribuir. Eu digo, da maneira que eu quero contribuir, eu nunca vou mais. Quero a operacionalidade. Então, para ficar no quartel vendo os outros trabalhar, é melhor ficar fora. Então, eu nunca quis. Passei 6 anos em casa sem trabalhar para ninguém, só aperreando a minha esposa. E depois de 6 anos, eu recebi um convite para trabalhar com uma autoridade do Estado. E eu aceitei. E hoje eu estou com ele. Não tenho o que reclamar. Estou bem, graças a Deus. Tenho prestado meu serviço como eu sempre prestei. Porque eu, quando eu faço uma coisa, eu faço bem feito e completo. Então, por isso que por onde eu passei, eu deixei boas marcas, boa reputação. E graças a Deus hoje eu estou com... E não tenho o que reclamar, não. Graças a Deus eu estou bem. Tá nativa, né? Porque tá trabalhando, tá nativa. Agora, ô Souza, e o coração, como é que tá, meu irmão? Meu amigo, Deus é muito bom comigo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Que eu não sei como Ele é bom para mim. Eu ainda estava nativo, eu tive 3 infartos. Passei 5 dias na UTI. Graças ao Coronel César. Porque o Coronel César me botou para tomar conta de viatura. Ele sabe disso, que foi ele que... Ele lhe deu dor de cabeça, me né? deu esse presente. E cuidar de viatura no bombeiro é muito complicado. Porque, olha, não tem carro mais forte do que Toyota. O bombeiro comprou Toyota e não deu certo no bombeiro. Tinha a transmissão que tinha um parafuso de alumínio. O engenheiro estudou anos para botar aquele parafuso de alumínio ali. Aí vem o engenheiro do bombeiro e disse, não, tira o parafuso de alumínio e bota um de aço. Aí não quebrou mais o parafuso, quebrou a transmissão. Então, para você ver como é os engenheiros que fabricam na nossa corporação, né? Então, a gente tem muitas coisas que a gente vê dentro da corporação que os caras vão ao seu bel prazer inventar coisa que vai complicar a vida do bombeiro. Vai complicar. Escuta, irmão. Escuta. Escuta quem está trabalhando. Escuta quem está na linha de frente. Quem usa, né? Quem usa a máquina. Quem usa a máquina. Escutar, né? Pra saber qual é escutar. Mas não, cara, não. Eu vi uma nave que cospe fogo. Eu vou botar aqui no bombeiro que ela vai cuspir água. E não é assim, meu amigo. Não é assim. O serviço dia a dia do bombeiro é uma coisa que... Olha, eu vivi coisa no bombeiro, meu amigo, que se a gente for contar, a turma diz, esse cara inventou de história. É difícil a gente encontrar pessoas que têm empatia pelo próximo, né? Dentro da caserna, a gente sempre... é uma instituição verticalizada e a gente não tem tanta aproximação. Mas é isso, acho que tá chegando a hora da gente, né, Daniel? Eu só queria fazer uma pergunta. Rapidinho. Eu queria saber, né? Antigamente o bombeiro era cara e coragem mesmo. Era aquela coisa de raiz. Hoje, você acha que pelo fato do bombeiro ter bons equipamentos, né? Que os equipamentos são mais eficientes, vamos dizer assim. Você acha que os bombeiros estão mais assim precavidos, estão mais cautelosos com as coisas, ou realmente está faltando a coragem? Eu acho que é falta de coragem. Acho que falta de coragem, porque, meu amigo, por mais precavido que você seja, quando você vê uma pessoa em risco,
Não tem precaução. Tem vontade, coragem de salvar. Eu acho que é isso que está faltando dentro do bombeiro. É o sangue no olho, né? É o sangue no olho. Então, hoje a gente tem N bombeiro que está ali pro status. Porque onde você chega aqui e diz que é bombeiro, você é admirado. Você é ovacionado. Quem é que não quer ser bombeiro hoje? Chega para um bombeiro civil e pergunta qual era o sonho dele. Tem um coronel que ele dá muita aula ao bombeiro civil, que ele disse que o melhor bombeiro civil não chega aos pés do pior bombeiro militar. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar nisso. Mas eu vou dizer a você, na minha escola de sargento, que foi uma das maiores escolas de sargento que teve dentro do Corpo de Bombeiro, eu disse para todos eles, foi, não me engano, foi 250 e pouco, foi 200, eu não me lembro bem. E eu disse na frente da tropa, lembre-se que vocês estão numa instituição de bombeiro. Amanhã não diga, eu passei lá no bombeiro. Mas tenha coragem e respaldo para dizer, eu fui bombeiro. E eu não tenho nenhum constrangimento de dizer, eu fui bombeiro, eu sou bombeiro e morrerei bombeiro. Porque quando eu vou na rua, que eu vejo um acidente, já sobe aquele negócio dentro de mim para eu parar meu carro para ir atender. Quando a gente escuta a sirene do bombeiro, né? Toca lá no sangue, parece que o sangue fervilha, né? Meu amigo, A gente escuta uma sirene do bombeiro. Adrenalina, né? A adrenalina. Quando eu escuto a sirene do bombeiro, a primeira coisa que eu faço é, meu Deus, vai lá com meus companheiros, para que nada lhes aconteça. Eu tenho uma história de um bombeiro que, para mim, foi, é e será o melhor bombeiro de Pernambuco. Paulino. Paulino foi um bombeiro bom na água, bom na altura, bom no terrestre, bom na conversa, bom pai, bom marido, bom filho, filho único. Mas eu via, Paulino era a calma em pessoa. Eu vi Deus pegar Paulino assim no braço, no incêndio que teve lá na Lojas Brasileiras, na Lobras. Paulino, quando pegou a última vítima, que botou em cima, que ele segurou no batente, o teto desabou e ele ficou. Isso não tem explicação, meu amigo. Deus estava com aquele homem ali, calmo, sereno, tranquilo. Paulino foi um dos caras que mais contribuiu com aquela corporação. Formou N bombeiros, SAMU, de outros estados. Bombeiro Paulino era requisitado por outros estados para dar aula. Porque era um cara completo. Foi um bombeiro completo. Mas, para mim, foi, é e sempre vai ser o melhor bombeiro que Pernambuco já teve. Daniel, a gente tá no prazo já, mas vamos fazer o seguinte, diga aí, Souza. Faça as suas considerações finais e eu, pelo menos, tenho aqui a agradecer. Ouvir tuas histórias toda vez que a gente para conversar, a gente conversa um monte de coisa, a gente vivi parte dessa história também. Mas diga aí suas considerações finais, né? Que tu não tá no inquérito policial não, mas a gente quer ouvir aí o que é que tu tem para dizer. Deixar uma lembrança boa para essa instituição, que esse é o papel da gente. A gente tá aqui num podcast que é os heróis, né? Então, se a gente tá falando de herói, a gente tem que trazer essas pessoas que estavam ali debaixo dos panos, que ninguém nem sabe, às vezes nem te conhece, estão entrando agora uma turma que nem vai te conhecer como pessoa. Acho que a gente deveria resgatar isso. Então, qual o recado que você tem para essas pessoas que estão entrando agora, essas pessoas que não lhe conhecem, mas que um dia têm um sonho, tiveram um sonho de ser bombeiro? Primeiro, agradecer a vocês por ter me convidado para participar disso aqui. Segundo, a meu Deus, que está permitindo
essas coisas, porque sem Deus a gente não é nada. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter permitido eu passar 32 anos nessa corporação, ter feito a minha história dentro da corporação. Muitas vezes, eu chego lá no quartel central e a turma chega e faz: poxa, Souza, tem um oficial que nem fala com a gente. E quando tu tá aqui, ele vai passando lá longe, volta para falar contigo. Digo: meu amigo, é porque aqui dentro eu procurei fazer amigos. Eu nunca procurei fazer inimigo. Tenho? Não sei. Tem alguém que não gosta de mim? Deve ter. Ninguém é unanimidade. Agora, nunca procurei prejudicar ninguém. Nunca procurei fazer inimizade com ninguém. Eu sempre procurei fazer amizade e unir o corpo de bombeiro em um só sentido: salvar vidas, como é o lema da gente, né? Vida alheia e riqueza a salvar. E eu sou muito grato a meu Deus pela vida que eu tive dentro do bombeiro. Hoje, tudo que eu tenho foi através do bombeiro. Como eu estava falando com vocês logo no começo, que um colega uma vez perguntou se eu não tinha outro assunto para falar a não ser o bombeiro. Como é que eu vou falar de outro assunto se, quando eu completei 20 anos, eu estava dentro do bombeiro? Os melhores dias da minha vida foi dentro do bombeiro. Eu não conheço outra história. Minha história é o bombeiro. A gente virou parte. Eu sou parte do corpo de bombeiro. Eu tenho certeza que muita gente nem me viu, mas conhece Souza Doido. Uma vez eu estava dentro de um ônibus e tinha um bombeiro fardado. E eu comecei a questionar com ele, conversar com ele. Eu disse: eu já fui daí. E ele disse: tu já fosse bombeiro? Eu disse: já. Como era teu nome? Eu digo: Souza. Souza Doido? Eu digo: é. Ele deitou me, eu fiquei com vergonha. Ele: tu é Souza Doido? E começou me amulagando assim, me apertando. É Souza Doido, tem uma foto comigo que eu tenho que mostrar para minha família que eu tenho meu amigo é Souza Doido. Então, essas coisas me deixam feliz, porque eu fiz história dentro do Corpo de Bombeiro. Eu tenho um legado dentro do Corpo de Bombeiro. Ainda hoje tem alguns instrutores que, quando vai dar instrução, citam o meu nome. E eu tenho muitos amigos dentro do Corpo de Bombeiro. Tenho até dizer, meus melhores amigos é do Corpo de Bombeiro. Então, é uma família, né? Exato. Então é uma coisa que eu vou levar para os restos dos meus dias, o bombeiro, e a gratidão que eu tenho a essa corporação, meu amigo. Não tem tamanho. Eu sou muito grato ao bombeiro por ter me privilegiado com essa profissão. Porque, como eu digo, não existe profissão melhor no mundo do que ser bombeiro militar. E do estado de Pernambuco parece que ela é mais gratificante. Então, muito obrigado e que Deus conceda outras oportunidades para a gente falar desse bombeiro que eu tenho certeza que o cara que menos fez dentro do bombeiro, ele ainda tem alguma história para contar. É verdade. Muito obrigado. Bom, pessoal, estamos seguindo com mais um final de podcast. A gente vai pedir para vocês dar o like. Quem caiu de paraquedas aqui agora, não está situado aí na história, entra no canal, se inscreve e dá o like, ok? Até logo. Até mais, gente. Siga a gente aí no canal.